Boa tarde, amados. Um beijo nos seus corações. Cada vez mais isolado da comunidade internacional, Israel vem consolidando outra profecia, dessa vez anunciada pelo controvertido profeta Balaão, só entre as nações. Pois do cume das penhas vejo a Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Números 23, versículo 9. É impressionante como Israel vem sendo isolado a olhos vistos pela comunidade internacional. O papado, à frente da nova ordem mundial, coordenada pelo Ocidente, já investiu por meio de pressões políticas para aprovar o desmembramento do novo Estado palestino do território israelense. Este fato, já sacramentado oficialmente pela ONU, certamente será um dos indutores das últimas guerras contra o legítimo povo de Deus. Satanás está irado contra a única nação da terra que polariza a atenção de todas as demais, e apesar de estar cada vez mais sozinha, será ainda usada por Deus como a portadora de luz para o mundo. As nações, instigadas pelo maligno, não aceitam Jerusalém como a capital espiritual da terra, mas todos os sobreviventes a reconhecerão como a capital do universo, conforme Apocalipse 21, versículo 2. Breve, Israel não poderá contar com ninguém, além de Jesus Cristo, no lugar do seu Messias alternativo. Infelizmente, somente poucos judeus dos que escaparem dos futuros combates o reconhecerão como seu Deus e libertador. Em atenção aos inscritos mais recentes, não podemos deixar de considerar de forma complementar ao vídeo anterior alguns aspectos proféticos da parábola da figueira. Consideremos brevemente os imperativos de Jesus em relação a esta citação de Mateus 24, 32 a 34. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Assim, a criação do novo Estado judeu foi dada por Jesus para definir o fim da última geração da humanidade. Todos os demais sinais apresentados nas Escrituras deverão fatalmente encaixar-se dentro dela. Caso contrário, Jesus não teria dito ao final da parábola em Mateus 24, 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A nossa geração é a única da história do cristianismo que pode ter nesta certeza uma obrigação, com base nos imperativos, aprendei e sabei, ordenados por Jesus. Esta profecia contém os elementos para chegarmos ao último ano da história universal, sem exigir grandes interpretações nem grandes cadeias proféticas. Apenas isso, que nos libertemos das cadeias da cultura e tradições que nos têm amarrado por tantos anos. Sim, ao proferir esta parábola, Jesus a indexou cuidadosamente ao fim da última geração, a nossa. 700 anos antes da era cristã, o profeta boiadeiro citou a mesma parábola com relação ao Israel antigo, quando ainda estava no deserto, uma figueira nova, por suposto, mas com um link importante para o Israel moderno. Achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como as primícias da figueira nova, mas eles foram para Baal-peor e se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles me apartar. Oséias 9, 10 a 12. Ao Oséias considerar a destruição de todos os filhos de Efraim, fato ainda não consumado, a sua profecia projeta-se para o nosso futuro, onde os edificadores do novo Estado judeu passam a assumir a posição de primícias da figueira nova, que em combate ainda futuro
perderiam toda a tribo de Efraim, a fim de cumprir mais esta profecia. Poucos têm dúvidas de que os fundadores do novo Estado judeu foram honrados por Deus por meio das vitórias militares que obtiveram desde a primeira ocupação até seu estabelecimento definitivo, com relativamente poucas baixas. Mas, naquele dia, ou seja, no início da última semana de anos, complementa Isaías 17, verso 4. A glória de Jacó será apoucada, e a fortaleza de Efraim desaparecerá, diz o verso 3. Este, segundo Isaías 17, será o momento de sua conversão ao cristianismo, conforme o versículo 7. Naquele dia, olhará o homem israelense para o seu Criador, e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel, Jesus Cristo. Infelizmente, será muito tarde para a grande maioria que dirá pela última vez: Icabode, foi-se a glória. O objetivo divino, porém, será alcançado, e a nova vida espiritual para a qual a nação foi concebida ainda haverá de abençoar a todas as nações da terra pela última vez. As estatísticas comprovam que a parcela de cristãos autênticos atualmente não chega a ser significativa. O que poucos sabem é que foi por causa dessa insignificante minoria que Deus não mandou fechar a madre que os trouxe à luz em 1948, como relata Isaías 66, versículo 9. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer espiritualmente? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer politicamente, fecharei a madre? Diz o teu Deus. O profeta Isaías está indicando que Deus não permitirá que a situação de Israel se degrade a ponto da nação retornar ao que era antes de 1948, devendo ser preservada em atenção à minoria cristã que ainda cumprirá os seus santos desígnios. Vejamos as palavras que são dirigidas a este último remanescente de Israel. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Deuteronômio 4, 30 e 31. Mesmo sob altíssima pressão, os líderes da nação não percebem que o desprezo por Jesus está levando a nação inteira para um novo holocausto, ou das dores de parto, que ainda trarão à luz o remanescente fiel profetizado. A primeira parte do plano de Deus em relação a Israel já foi cumprida. Estes agora, segundo os antigos profetas, serão os próximos passos que testemunharemos na esfera política de nossos dias. Apesar da transformação espiritual da nação ainda não ter ocorrido, a sua idade e o seu desconhecimento das profecias de Jesus se constituem numa variável de grande significação para nós que acompanhamos os sinais dos tempos. Enquanto todos os estadistas do tempo presente estão atentos às notícias de Israel, a igreja de Laodiceia parece sonolenta diante desses portentosos sinais. Os judeus são muito poucos para influírem tanto, dizem. Serão mesmo? O que mais nos importa saber, o que é válido para Israel, será válido para todos nós. Bem, ficaremos por aqui. Convido-os a se prepararem para o novo tempo que está surgindo. Quem sabe reunindo-se em pequenos grupos para discutirem esses vídeos com mais profundidade. Lembrem-se que espero vocês aqui embaixo nos comentários. Meditem também em nossa mensagem musical. Deixe seu like e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau! Que tempo já faz que falaste com Deus, com
tempo já faz que oraste ao Senhor e de joelhos ouviste-lhe a voz? Que tempo já faz que não andas com Deus, deixando guiar tua vida? Meu amigo quer ser, quer dar-te poder. Tu precisas sentir seu amor. Que tempo já faz que ajoelhaste aos céus e oraste ao teu Deus lá do céu? Que tempo já faz que o teu coração se apega aos pecados teus? Que tempo já faz que não falas de Deus, pregando